Olá, meu nome é Ana Paula Fidelis, eu sou aluna de Engenharia Florestal na Universidade Federal do Paraná e hoje eu vou apresentar uma aula sobre incêndios florestais. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o fogo. Então, o fogo, ele é uma reação química que nós conhecemos popularmente como combustão. Ele ocorre pela combinação do oxigênio com um material combustível induzido por uma fonte de calor. E como produto dessa reação química, o que nós observamos é a produção de calor, luz e chamas. O triângulo do fogo representa os três componentes básicos e essenciais para que o processo de combustão ocorra. São eles: um material combustível, o gás oxigênio ou um carburante e uma fonte externa de calor. O que é importante a gente entender do triângulo do fogo é que, para que o processo de combustão ocorra, é necessário que os três componentes estejam presentes. Se faltar um dos componentes, não tem como o processo de combustão acontecer. E também esses componentes têm que estar em quantidades ideais para que esse processo comece e continue. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre cada um dos elementos. Começando com o combustível, dentro do âmbito da floresta, o material combustível vai ser toda a matéria orgânica que está lá dentro da floresta e tem potencial de queimar. Então, os galhos, as folhas, a casca e o tronco de árvores e a serrapilheira. A serrapilheira é esse material que a gente observa na foto que está no chão da floresta. Então, o que a gente chama de serrapilheira é aquele material que já caiu para começar a se decompor. Então, as folhas secas, os galhos, até troncos de árvores que já caíram e estão sobre o solo, começando o processo de decomposição. Quanto ao elemento oxigênio, a gente sabe que o oxigênio é um gás que está disponível no ar atmosférico. Então, esse elemento está disponível em todo o ambiente da floresta. Quanto ao calor, esse calor presente no triângulo do fogo se refere à fonte de calor que vai fornecer energia para aquecer o material combustível até ele chegar no ponto de inflamação. Porque a gente sabe que em temperaturas normais, os galhos, as folhas, elas não começam a pegar fogo. Então elas têm que atingir uma determinada temperatura para que elas comecem a pegar fogo. E essa temperatura a gente chama de temperatura de ignição. Então essa temperatura ela varia de material combustível para material combustível. Em geral, uma média do valor de temperatura de ignição para as madeiras é 300 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que a madeira ela tem que ser aquecida até chegar nessa temperatura e só depois que ela chegar nessa temperatura, ela vai começar a pegar fogo. Bom, e quais podem ser as fontes de calor? Então, a fonte de calor pode ser a ponta de um cigarro, uma bituca de cigarro que é jogada na estrada, uma fogueira que acaba saindo do controle, o pavio de um fósforo, a faísca de um acidente, às vezes um produtor rural que está queimando ali a vegetação para limpar o seu terreno e isso eventualmente sai do controle e vira um incêndio. E também ele tem causa criminosa, né? Gente que provoca incêndio de forma intencional. Então é muito raro que um incêndio ele comece por causas naturais. Até acontece, por exemplo, um raio gerar um incêndio, mas as estatísticas mostram que a maioria dos incêndios tem origem através da ação humana. Agora vamos conversar um pouco sobre como que esse processo de pegar fogo acontece. Então a gente diz que a combustão ela é dividida em três fases. A primeira fase é a fase de pré-aquecimento do material combustível. Então aquela fonte de calor entra em contato com o material combustível e começa a aquecer aquele material. Nisso, a água que está presente nesse material começa a evaporar e ele vai sendo seco. Mas além da água, também os compostos orgânicos voláteis começam a ser destilados. Esse material ele vai sendo aquecido até chegar na temperatura de ignição. Quando ele chega nessa temperatura de ignição, a gente passa para a segunda fase da combustão. Então, esses compostos orgânicos que estavam sendo destilados, eles saem do material combustível em forma de gás. E quando eles atingem essa alta temperatura, que é a temperatura de ignição, eles se combinam com o oxigênio que está no ar e acendem
e queimam. Então, é aí que começa a pegar fogo. A chama que a gente vê numa fogueira, por exemplo, é, na verdade, os gases que estão saindo do material ali e se combinando com o oxigênio que está no ar. E essa fase ela vai ocorrer enquanto tiver gases saindo do material combustível, até ele ser totalmente consumido. Quando os gases acabarem, as chamas também vão acabar. E a gente passa para a terceira fase, que é o consumo do carvão. Então, o que vai sobrar do material combustível vai ser só o combustível sólido. É aquela parte preta mesmo de um tronco, por exemplo, que a gente vê depois de pegar fogo. E aí fica só aquela brasa que vai consumindo esse combustível um pouco mais lentamente, enquanto a temperatura vai diminuindo. E caso a combustão seja completa, o que vai sobrar vão ser somente as cinzas. O que é importante a gente perceber nesse processo é que ele, dentro de um incêndio, vai acontecendo em cadeia. Então a gente só precisa de uma fonte externa de calor para criar o primeiro foco inicial de fogo, só que depois o próprio processo consegue se manter, porque lembra que eu falei que um dos produtos da combustão é o calor? Então, esse primeiro foco inicial já vai fornecer calor para secar o material que está em volta desse foco inicial. E aí vai pegando fogo, o fogo vai avançando e sucessivamente esse processo vai acontecendo até que isso acabe virando um incêndio de grandes proporções. Enquanto for favorável para o fogo se propagar, ele continuará se propagando. Mas a propagação do fogo depende de alguns fatores. Então agora a gente vai conversar sobre as características desse combustível que favorecem ou não a propagação do fogo. Então a primeira é a quantidade. Lembra que eu falei que tem que ter em quantidades ideais os elementos do triângulo do fogo? Então a gente precisa que tenha uma quantidade suficiente para que o processo de combustão continue acontecendo e também a continuidade desse processo vai depender da energia que vai ser liberada nessa queima. E isso está totalmente relacionado no quanto de vegetação que queima. Quanto à continuidade, ela diz respeito à distribuição da vegetação no terreno. Então, essa vegetação ela tem que ter uma continuidade tanto na horizontal quanto na vertical para que o fogo continue se propagando. E quanto mais próximo elas estiverem entre si, mais fácil vai ser a transferência desse calor. O mesmo vale ao contrário. Então, se está pegando fogo e o fogo chega numa área, por exemplo, de um lago, de um rio, pode ser que ele não consiga chegar na vegetação que está do outro lado do rio, porque ele cortou essa continuidade. E aí pode ser que o fogo pare, dependendo da intensidade, dependendo do tamanho do rio. A compactação, especialmente quando a gente fala lá da serrapilheira, que é aquela matéria orgânica que fica no solo da floresta, diz respeito ao quanto que a vegetação ela tá juntinha. Então, se tiver muito compactado aquela serrapilheira, ela vai impedir que o ar passe e aí não vai fornecer oxigênio para o processo de combustão continuar, porque o oxigênio também tem que ser fornecido em quantidades ideais. Bom, o teor de umidade do material combustível é uma característica muito importante e determinante para a propagação ou não do fogo. Então a gente sabe que calor é energia, certo? Quando a fonte de fogo entra em contato com o material combustível, para que ela comece a elevar a temperatura desse material combustível, primeiro o que ela precisa fazer? Evaporar toda a água daquele material. Então ela vai gastando muita energia para fazer essa umidade ser evaporada. Se o material combustível tiver com muita água, pode ser que ela gaste toda a energia que ela tem nesse processo e não sobre energia o suficiente para chegar até a temperatura de ignição. Então, o teor de umidade ele é, como eu disse, determinante e ele está muito ligado também com as condições do clima, de dias de chuva, de como está a temperatura. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre as condições meteorológicas que favorecem ou não a propagação do fogo. Bom, então em relação à temperatura, se a gente for pensar, o quanto de energia que eu preciso gastar para elevar a temperatura do combustível até aquela temperatura de ignição vai depender de qual é a temperatura inicial dele.
Então, quanto mais quente o ar tiver, mais quente o combustível vai estar e menos energia eu vou precisar gastar para elevar a temperatura dele. Além disso, a temperatura se relaciona com outras variáveis meteorológicas, como por exemplo a umidade do ar. Então, quando o ar está muito seco, ele tende a roubar a umidade dos lagos, dos rios e da vegetação. Então, quando ele retira essa umidade da vegetação, ele está diminuindo o teor de umidade da vegetação e ajudando com que ela seque. Inclusive, os ventos ajudam nesse processo, porque quando o vento sopra perto da vegetação, ele leva esse ar que está carregado de umidade, fazendo com que a vegetação fique sempre transpirando, sempre passando um ar seco novo e carregando a umidade dela. Além disso, depois que o fogo começa, o vento, ele auxilia o processo de combustão, porque quando ele sopra, ele está fornecendo o quê? Oxigênio para o processo de combustão. Além disso, quando ele sopra ali perto da vegetação, ele transporta material que está aceso, ele transporta o ar que está quente, e além disso, inclina as chamas ali do fogo para mais perto do material combustível que está em volta e que ainda não está pegando fogo. Então, o vento, ela é uma variável que ajuda, favorece muito a propagação do fogo e também uma das mais difíceis de prever o comportamento. Outro ponto que é importante a gente observar em relação ao clima é o atual cenário que a gente está vivendo, onde a gente observa uma degradação do meio ambiente, um avanço do desmatamento e um agravamento do aquecimento global, que está alterando os regimes de chuva e de temperatura e levando a períodos prolongados de seca e temperaturas extremas. Essa combinação de muito dia sem chuva e dias muito quentes faz com que a vegetação fique mais seca, então ela fica mais vulnerável a pegar fogo e a incêndios de grandes proporções. Para exemplificar isso, é só a gente pensar num exemplo de uma pessoa que está viajando numa estrada e ela joga a bituca de cigarro para fora do carro. E na beirada dessa estrada tem ali uma floresta ou uma vegetação. Se aquela vegetação já está há muitos dias ou às vezes até semanas, que é o que a gente tem observado, sem chuva e ainda um dia muito quente, quando aquela bituca de cigarro entra em contato com aquela vegetação, o fogo ele é quase que instantâneo, porque como o teor de umidade dela está baixo, ele não precisa despender quase nada de energia para evaporar aquela água, vai ser só elevar a temperatura dela até o ponto de ignição e o fogo começar. E dependendo de como o resto da vegetação em volta estiver, esse processo vai continuar acontecendo enquanto as condições estiverem favoráveis a ele. E uma coisa que é importante a gente observar é que uma coisa está levando a outra. Então, ao mesmo passo que o aquecimento global faz com que as florestas fiquem mais propensas a incêndios, os incêndios também pioram a situação do aquecimento global. Porque o que acontece é que as plantas, durante a sua fotossíntese, absorvem o gás carbônico. Mas no processo de combustão, esse gás volta para a atmosfera. Então ele piora o problema do aquecimento global. E isso vai virando um ciclo. Bom, então esse processo de combustão ele vai ocorrer enquanto houver quantidades suficientes e ideais dos três componentes do triângulo do fogo. O fogo cessa quando a gente ou diminui ou a gente elimina um dos três componentes, porque lembra que eu falei? Precisa ter dos três componentes e em quantidades ideais. Então, pensado nisso, que são pensadas as estratégias de combate e prevenção do fogo. Elas são pensadas de maneira a inviabilizar pelo menos um dos elementos do triângulo. Então, eu trouxe algumas estratégias que são usadas para a gente comentar. Vamos começar sobre o material combustível. Uma das estratégias que eu trouxe foi a construção dos aceiros. Então, um aceiro é o que está representado nessa foto. Quando você vai construir um aceiro, você tira a vegetação numa faixa para quebrar aquilo que a gente conversou quando falou dos combustíveis, que é a continuidade do material. Então, por exemplo, nessa foto, essa faixa ela foi construída na beirada da propriedade que fica bem do lado da estrada. Se acontecer aquela situação da bituca de cigarro,
Quando essa bituca cair ali no acero, não vai ter vegetação para pegar fogo. Então, isso já impede que o fogo comece. Mas e se acontece um acidente na estrada e começa a pegar fogo? Então, o que ela impede é também que o fogo ele se propague, porque para ele chegar da estrada até a vegetação, tem o acero que quebra a continuidade dele. Mas também tem aceros que são construídos no meio das propriedades. Então, caso comece o fogo numa propriedade, a ideia de construir os aceros no meio, vários, né? É para que quando ela chegue ali no acero, ela não continue pegando fogo por toda a propriedade. Outra estratégia é a estratégia de fazer queima controlada. Então, seria você reduzir a vegetação queimando. Mas, como o nome já diz, essas queimas elas são controladas. Elas têm um dia certo para acontecer, tem que ter as condições meteorológicas corretas, tem que ter autorização, tem que ter um responsável, uma pessoa que tem uma capacitação técnica para isso. E outra estratégia também é reduzir o material combustível através da roçada, né? Fazer a manutenção da propriedade. Enfim, são várias estratégias, essas são só algumas das que eu trouxe para a gente exemplificar. Bom, quanto ao oxigênio, como a gente já conversou, não tem muito como a gente prevenir que esse elemento esteja presente. Mas tem como a gente combater depois que o fogo já começa. Então, sabe-se que diminuindo o teor de oxigênio para menos de 15%, não há possibilidade de sustentar o processo de combustão. Então, o que os combatentes fazem é usar esses abafadores, que é essa ferramenta que está representada aqui nas duas fotos. Então, ele vai ali onde está correndo o foco do fogo e abafa, diminuindo o quanto oxigênio que tem ali, e o fogo apaga. Por quê? Porque não tem a quantidade ideal de um dos elementos do triângulo do fogo para que essa combustão continue ocorrendo. Bom, quanto à fonte de calor, a gente viu que as maiores fontes de calor provêm de atividades humanas. Então, as melhores estratégias para prevenir essa parte do Triângulo do Fogo é criar ações junto com a população. Então, uma das estratégias é a regulamentação do uso de propriedades e parques de conservação. O que seria essa regulamentação do uso? São as regras das atividades que podem e que não podem ser desenvolvidas dentro dessa propriedade. Então, por exemplo, é a regra da velocidade máxima que é permitida, dos locais que são proibidos fumar, daquelas placas que a gente vê que não pode sair da trilha, que não pode acampar naquela propriedade, ou que não pode fazer fogueira naquela área. E todas essas regras, elas são pensadas analisando a vulnerabilidade da área ou do espaço dentro da propriedade, porque uma propriedade muito grande tem diferentes riscos ao longo da sua extensão, né? E também diferentes tipos de ameaças. Então, eles analisam qual é a vulnerabilidade ali do ambiente, quais são as possíveis ameaças e fazem um zoneamento de risco da área. Mas a gente sabe que nada de adianta regra se as pessoas não respeitarem, né? Então, é importante que as pessoas elas respeitem as regras de utilização das áreas que elas estão visitando. E isso está muito ligado a uma outra estratégia que é a educação da população. Então, nessa estratégia, o que ocorre é a criação de programas de educação e informação para o público em geral, para conscientizar as pessoas, para fazer com que elas mudem seu comportamento, para que elas tenham mais consciência quando vão estar no meio natural ou se moram num lugar mais rural, para fazer o seu uso adequado e evitar que um incêndio aconteça. Além disso, tem o trabalho de extensão rural, onde as pessoas que têm capacitação técnica vão até as propriedades rurais orientar os proprietários e os produtores de como fazer a limpeza do terreno de uma forma segura, às vezes ajudar a fazer uma queima controlada ali para manter a propriedade dele e as propriedades em volta em segurança. Então, o trabalho de extensão é um trabalho muito importante. Uma outra estratégia que está ligada bastante aos órgãos públicos é o monitoramento daquelas variáveis meteorológicas. Então, tem alguns órgãos que eles estão sempre monitorando quanto dia que está sem chuva, como que está a temperatura, e conforme
esse quadro vai, vamos dizer assim, se agravando, então, tá 3, 4, 5, 6, 7 dias sem chover, com uma temperatura quente, a umidade relativa do ar baixa, e isso vai gerando um perigo de incêndio cada vez maior. Então, com base nessas variáveis meteorológicas, são calculados índices de perigo de incêndio e emitidos alertas de risco de incêndio. Então, também quem gosta de ir acampar, fazer fogueira, é sempre legal também estar de olho nesses alertas de risco de incêndio para a região que você vai visitar. E claro, uma estratégia muito importante é o trabalho de vigilância, tanto pública da polícia quanto privada, porque como a gente já viu, muitos incêndios são causados criminosamente por questão de conflito social, mas também tem propriedades que são invadidas até por conta do seu tamanho, é difícil controlar muito isso, e quando uma pessoa invade uma propriedade, você não tem muito como controlar as atividades que ela está desenvolvendo ali dentro da propriedade. Bom, em questão de combate, o que você pode ser feito para diminuir o calor ali do incêndio é o uso da água. Então, aqui nessas imagens a gente vê diferentes estratégias. Na esquerda, essa ferramenta que eles estão nas costas a gente chama de bomba costal. Então é como se fosse uma mochila onde eles carregam água e assim eles conseguem jogar água ali no fogo. Na direita, os bombeiros estão usando a mangueira do caminhão do bombeiro. E lá em cima a gente também vê um avião jogando água por cima, tentando ajudar a combater esse incêndio. Mas nem sempre combater um incêndio é possível. Às vezes são regiões de muito difícil acesso. Imagina uma montanha pegando fogo, onde não tem uma trilha aberta. Primeiro que uma montanha vai ser difícil o caminhão do bombeiro conseguir subir. E aí, para uma pessoa subir, já vai demorar um pouco mais. A quantidade de água que ela consegue levar na bomba costal já é bem menor do que o caminhão do bombeiro. E, dependendo da quantidade de calor, da intensidade do incêndio, o calor é tão grande que ele oferece risco à vida dos combatentes e não tem como combater. E tudo que resta é esperar que a intensidade do fogo baixe ou que as condições meteorológicas mudem. Então, por isso que a gente vê notícia daqueles incêndios que estão há um mês acontecendo e continuam acontecendo, porque não consegue combater. Por isso que a gente fala que o melhor é evitar que os incêndios ocorram, trabalhar nas estratégias de prevenção dos incêndios. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe os efeitos do fogo sobre os ecossistemas naturais. Então, existe uma ideia popular de que o fogo, ele sempre é maléfico para o meio ambiente. E isso não necessariamente é verdade. Por quê? Porque existem ecossistemas diferentes, existem tipos de florestas diferentes. E por isso a resposta de cada uma vai ser diferente. Então, em algumas florestas, os impactos realmente são maléficos, mas em outras, o fogo exerce funções que são extremamente benéficas. Então, de uma maneira generalista e bem simplista, os ecossistemas eles podem ser divididos em ecossistemas dependentes do fogo ou ecossistemas sensíveis ao fogo. Os ecossistemas dependentes do fogo, como o nome já diz, eles dependem fundamentalmente do fogo para existirem. Porque no processo evolutivo desse ecossistema, o fogo sempre esteve presente. Então as espécies, elas são adaptadas à passagem do fogo, elas criaram mecanismos que as tornaram capazes de se recuperar depois de estarem expostas aos incêndios. Então, tem algumas espécies de plantas, por exemplo, que as sementes delas só conseguem germinar e brotar depois da passagem do fogo. Por isso que a gente disse que o fogo nessas áreas ele é totalmente essencial, porque as espécies que ocorrem nessas áreas precisam também desse fogo. Quanto à ocorrência desse fogo, ele pode ocorrer de duas formas. Ou ali naquele ecossistema ocorre frequentemente um incêndio de baixa intensidade, então assim, uma frequência de a cada 2, 5 anos, ou é pouco frequente, ocorre a cada 50 anos, mas quando ocorre é um incêndio bem intenso, de uma proporção muito grande. Um exemplo de bioma que a gente tem aqui no Brasil, que é um ecossistema dependente do fogo, é o Cerrado. Mas então por que a gente ouve falar tanto sobre o fogo no Cerrado? O que acontece é que esses ecossistemas eles precisam ser queimados sobre um regime de fogo próprio. O que é o regime de fogo? É isso que a gente acabou de conversar, é a frequência com que o fogo ocorre naturalmente ali.
Se esse regime de queima ele for alterado, esse ecossistema também vai começar a se transformar em algo diferente do que ele é. Então, o problema é que os ecossistemas que estavam acostumados com a passagem do fogo a cada 5 anos, hoje, por causa da ação humana e das mudanças climáticas, eles sofrem com incêndios todos os anos. Então, eles não têm o tempo suficiente para se recuperar. Agora, quando se trata dos ecossistemas sensíveis ao fogo, é o contrário. O fogo ele não fez parte da evolução natural desses ambientes. O fogo foi e é um evento raro. Então, normalmente, esses ambientes são muito úmidos ou ocorrem florestas em locais com a temperatura baixa, onde não é muito propenso a pegar fogo. E por não terem evoluído com fogo, as espécies elas não são adaptadas à passagem do fogo. Então, quando ocorre incêndio nesses ecossistemas, a mortalidade ela é muito alta, mesmo que o incêndio seja de baixa intensidade, porque eles não têm esse mecanismo de resiliência contra o fogo. Então, um exemplo de ecossistema que a gente tem aqui no Brasil é a floresta amazônica, que é sensível à passagem do fogo. Então, o que acontece é que, por mais que esses ambientes não sejam propensos a pegar fogo, as características naturais desses ambientes elas começam a ser alteradas na periferia, em volta deles. Então, ali na Amazônia, como exemplo, o que acontece é que a pessoa ela vai lá, bota fogo ali bem na fronteira com a floresta. Algumas árvores pegam fogo, secam. Aí no próximo ano, quando ele for botar fogo, aquelas árvores que secaram, elas já vão pegar fogo muito mais fácil. E aí ela vai conseguindo colocar o fogo um pouco mais para dentro da floresta. E no próximo ano ele coloca fogo de novo e o fogo ele começa a avançar para dentro, para o interior da floresta, porque a umidade lá no meio da floresta é muito maior da que está na periferia, da que está em volta daquele ambiente. Então, à medida que os incêndios começam a se tornar frequentes, o ecossistema ele vai sofrendo mudança, vai alterando essas características naturais para uma vegetação mais propensa ao fogo. E depois que o fogo passar, essa vegetação ela não vai conseguir se recuperar, porque ela não tem aqueles mecanismos de resiliência que eu citei. Então, esses são dois problemas que a gente recorrentemente vê sendo debatidos em relação ao fogo e os ecossistemas dentro do Brasil. Então, por hoje foi isso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Agradeço a atenção e a gente se vê numa próxima aula.